Olá, gente, tudo bom? Você acredita em encarnação? O que você sabe sobre esse assunto da encarnação? Regeneração, encarnação, reencarnação. Você acredita nisso? Nessa época em que o mundo está passando por uma perca, um desencarne muito grande de humanos, né? Pessoas, muita gente morrendo, como se fosse uma guerra mundial, é o equivalente a uma guerra mundial. A mortandade que aconteceu e está acontecendo ainda vai acontecer diante dessa pandemia, né? E das guerras que vem acontecendo ao redor por causa da política dessa pandemia, né? Então, você acredita em encarnação? Quais são as tuas esperanças sobre a vida após a morte, quando acabar aqui, né? Você acredita que terá vida após a morte? Você acredita que se reencarnará de novo? Você acredita que há um escape dessa encarnação? Como e quem que pode acreditar na encarnação? E quem que não pode acreditar na encarnação? Através de quê? Através de como que a encarnação existe? Através de quem e como que você passa a se livrar de uma nova encarnação? Nesse vídeo, se você quer saber um pouco sobre encarnação, aqui você chegou no lugar certo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade da encarnação e à luz da Bíblia, da palavra de Deus, a Bíblia que contém a palavra de Deus. E vamos lá então fazer um breve estudo assim. Eu vou mostrar umas referências, daí você pode inclusive dar uma lida em casa, pode pausar esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante, inclusive para aqueles grupos de estudo que estudam a Bíblia, que estudam a aula dominical. E é um assunto muito interessante para esclarecimento da mente, e esse assunto ele acalma o coração de mães, né, pais, filhos que perdem um ente querido, né? Isso acalenta os corações, né? E você consegue chegar a um entendimento de algo diferente. É uma revelação, é a luz da Bíblia. Vamos para a Bíblia para nós falar sobre esse assunto tão polêmico que é a reencarnação. Mateus capítulo 11, do versículo 11 em diante. Eu vou pegar um pouquinho antes aqui do 9 em diante, ó. Mas para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prosperará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Esse é o primeiro texto. Nós vamos falar dessa parte da encarnação de João Batista. Então, e se ele perguntou, ainda que está falando aqui no Evangelho de Mateus, é Jesus falando. Aí Jesus continua assim, ó, e se vocês querem saber mesmo quem é ele, lá no versículo 14, ó, é Elias que estava por vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele faz já uma aclamação, né? Ó, quem conseguir entender, tiver ouvido para entender e ouvir isto, ouça, entenda e guarde isto. Já é, aí está uma chave, já está um mistério sobre a encarnação em que a religiosidade ainda não descobriu. Preste bem atenção, para o grupo de estudo, isso é muito importante. Eu vou revelar várias chaves para você aqui pegar esse mistério da encarnação. Aí depois desse estudo você vai discernir o que é a encarnação, para que ela serve, aonde que ela cabe no plano da salvação, tal, né? E se ela entrará no plano da salvação ou não, como que ela funciona em todos os aspectos dela. Você vai compreender tudo isso, virando essa chave que eu vou passar para você aqui. Ó, ele continua no versículo 15. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Ó, mas a quem hei de comprar esta geração é semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: vós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Por exemplo, eles são meninos sentados na praça que vê a comitiva passar e não bate palmas para o progresso da comitiva, vê
os flautistas passarem e não conseguem cantar com as músicas dos flautistas, né? São pessoas estagnadas, são mentes, né? Mentes estagnados no progresso. Em questão do progresso, elas não têm progressão mental para chegar ao entendimento da verdade, né? Estamos vivendo aqui à luz da Bíblia sobre a possessão, o processo de encarnação, né? O processo da encarnação torna ser de certa forma uma possessão no final de um certo ciclo, uma linha de pensamento diferente dentro do conceito da encarnação, né? Mas ele está falando aqui, no 17, nós tocamos flautas e vocês não dançastes, entoamos lamentações e vocês não pranteastes. Pois, tipo assim, nós cantamos, vocês não ficaram alegres, nós choramos e vocês não ficaram tristes. São pessoas estagnadas, são aquelas que estão sentadas sobre trevas. Quando Jesus chegou na Galileia, depois que João Batista foi preso, ele pegou e foi para Galileia, desceu para Galileia e foi para pregar o evangelho no lugar no marítimo, no território marítimo, onde o povo estava sentado sobre trevas, tipo assim, sentado sobre trevas, tipo assim, tá ruim, tá desse jeito, eu não acredito em nada, tá dessa maneira, mas tá bom assim, do jeito que tá mesmo, sabe? Isso é estar sentado em trevas, tipo assentado, acomodado em trevas, tá em trevas, está em dor, está em sofrimentos e está aceitando e convivendo com aquilo, porque não entende que existe algo além daquilo, existe um propósito para essa vida. Assentar, descansar em trevas e aceitar todo o mal que vem é para aprender no caminho andando. Aceitar para combater contra e subir e participar por cima desses obstáculos. Nesse sentido que vale ou não, mas não assentar-se e aceitar-se e receber somente as trevas. É por isso que Jesus chegou na Galileia, quando a profecia diz, então chegou, está lá em Isaías, né? Chegou e houve uma grande luz. O povo que estava sentado em trevas, houve uma grande luz, né? Onde é que nós estávamos mesmo? Aqui mesmo. Então, um dia falando assim, pois veio João, olha só, tá falando agora da encarnação. Aí veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônios. Vem o filho do homem que come e bebe, dizeis, eis aí um glutão, e bebendo do vinho amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o que aconteceu? Jesus justificou tudo isso em suas obras. Ele justificou-se nas suas obras. A obra da cruz, né? Ele cumpriu todos os passos, foi estar com o Pai, então perfeição. Ele fez o que fez, perfeito, e está feito, né? Está feito, a obra completa feita. Aí a primeira coisa do conceito de encarnação que você tem que aceitar é que você tem que aceitar. Para você entender algo sobre encarnação, você tem que tirar crenças limitantes da cabeça, tirar aquilo que te limita a aceitar, para você poder estudar pelo menos. Porque se você chega no ponto que eu não quero ouvir esse vídeo, ver essa história aqui, é porque existe uma seita limitante na tua mente que você tem medo de ver e ser convencido por essa palavra. Mas aquele que tem domínio próprio em si mesmo, ele não é convencido, ele pega todas as informações, recolhe, verifica, passa no seu scan, né? Lá faz o leitor, faz a leitura ali, verifica tudo e automaticamente o que não é bom, aqui mesmo você já joga fora, né? Se é bom, se acolhe, se te acrescenta, ele é acrescentado, né? Então, um bom soft na mente do ente querido vai dizer qual a atualidade que ele está, né, vivendo para aceitação. Então, abrir a mente é um bom soft implantado na mente para receber as informações novas, atualizações, né? Atualizações espirituais, é muito importante, é o mais importante na nossa vida, atualizações espirituais. E não existe sim, atualizações espirituais. Por que você ora todo dia, para todo dia receber o novo de Deus? Se a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, então basta nós buscarmos primeiramente o reino dos céus todos os dias, que se renova a sua palavra, todos os dias se renova, todos os dias a sua palavra se atualiza, se renova, né? É isso aí, é cumprimento da palavra, é só ler a Bíblia certinho que ela está na mão para nós. Ainda vocês dizem, aí tem demônios, vem o filho do homem comendo, falando tudo isso, e as obras dele justificaram. Mas mesmo assim, são como crianças sentados na praça da inocência. Por exemplo, são seres humanos. Elias, nessa condição que estava Elias aqui, que está escrito no registrado em 1 Reis, a história de Elias, né, que é o primeiro
caso da encarnação dentro da Bíblia ali, que nós vamos falar sobre esse caso. No finalzinho nós vamos desmendar esse mistério, que existe, não existe, que é verdade ou não é verdade. Fica até o final, você vai ver esse mistério desmendado no finalzinho aqui, ó. Eu vou te passar informações corretíssimas, garantidíssimas aqui, que você vai se aprofundar com um estudo profundo para tirar todas as conclusões tua mesma. Daí você vai até dar nos comentários aí, postar um comentário sobre esse assunto aí, né? Então, como eram meninos sentados na praça, que a evolução passava na frente deles, a evolução vinha, as chances iam por nada, vinham, e eles não acatavam, não enxergavam a evolução e não progrediam, porque estavam focados em sentado, tipo no comodismo, as trevas. Tá bom assim. Não precisa acreditar em nada. A vida é essa aqui mesmo. Eu vou morrer aqui mesmo, acabou aqui mesmo. Agora, em questão de encarnação ou a eternidade com Cristo, qual a questão a lutar? Qual a questão a desmendar? Qual a necessária? E qual a que tem a necessidade de entender se existe ou não existe? Porque, vou falar uma verdade aqui, ó, que está dentro da religiosidade, em que os religiosos, eles não acreditam na encarnação, na reencarnação, eles não acreditam, na reencarnação e encarnação. Se nós pegarmos essa religiosidade e aplicarmos dentro da Bíblia, ela está contrariaditando com a Bíblia, porque o próprio Jesus, ele é uma encarnação, né? É uma reencarnação, né? Então ele acredita que a morte, o religioso acredita que a morte é o final de tudo. Se não existe uma reencarnação, então já há uma salvação para eles, né? Já há uma salvação em Cristo Jesus, através do arrebatamento, ou do chamamento através da morte daquele que morre em Cristo, que Paulo fala assim em Tessalonicenses, né? Colossenses, Tessalonicenses. Ele fala, né, sobre a vinda de Cristo, né, do arrebatamento, e aqueles que morreram em Cristo antes, que são aqueles que ressuscitam depois para uma nova transformação de corpo. Então, só que isso aí, ó, entra uma reencarnação, hein? Uma transformação de corpo, né? É uma regeneração num plano espiritual, que no plano material é a reencarnação, que se regenera no plano espiritual. Então vamos falar, o assunto hoje é a reencarnação, e não discutir quem está certo e quem está errado, não. É a reencarnação. Vamos aprofundar um pouquinho nesse texto aqui. Agora nós vemos esse texto aqui, ó, como são aqueles que não entendem, que não aceitam. Então, o primeiro passo é esse: você acreditar na encarnação ou na reencarnação, para desmendar esse mistério. É você não sentar como meninos na praça e deixar que a evolução passe e você seja despercebido e deixa ela passar e não te leve junto, né? Prossiga na frente, de preferência vai nas primeiras colocações da progressão, esteja sempre correndo na frente do progresso aí, né? Vamos achar o texto, vamos ler aqui. Então, tá. Em 1 Reis, né, eu tenho a agenda aqui, ó, vou mostrar aqui, inclusive. Você pode tirar uma sprint, eu vou mostrar 2 páginas aqui, ó, de referência. Você vai tirar uma sprint depois do vídeo, você vai voltar o vídeo, vai pausar, vai copiar esse aqui, vai tirar todas as suas conclusões. Eu vou mostrar aqui, vamos ver se vai pegar, vai focar bem. Ó, você vai ver aqui todas as referências, né? Eu vou mostrar, vou virar mais uma página aqui, ó, da minha agenda aqui, ó. Referências que falam sobre este assunto tão polêmico. Você vai tirar todas as suas dúvidas. Você que é obreiro, que dá ensinamento também, você que está ensinando aí, ó. E esse assunto é polêmico, né, Céu? É um assunto polêmico para ser levantado, inclusive nas salas de aulas, né, sobre a reencarnação, a regeneração. O que acontece, pois, amor? Por que tantas pessoas morreram, foram embora? Né? O que acontece com elas? Qual o destino disso? Sobre a vida eterna, né? A questão da vida após a morte, se há vida, se não há vida, condições, né? Pessoas, por exemplo, a reencarnação seria uma opção para aqueles que morrem não em Cristo, para voltar a ter uma nova chance. Se nós pegarmos João 3,16 e colocar no meio disso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando de vida eterna, ele não está falando da carne, ele está falando da vida eterna, mas todo aquele que crê ter a vida eterna, então todo aquele que crê ainda na vida eterna, ele vai ter a chance, a oportunidade de ter uma regressão. Vamos olhar para isso, só presta atenção, ó, vai ter outra sprint dessa página aqui, ó, vou mostrar para você várias referências. Assunto polêmico, muito polêmico, né? Se tiver mais frente você verifica certinho ali, né? Agora eu vou voltar aqui para nós tratarmos desse assunto, que é a questão da vida eterna e a grande questão que se refere sendo se
A reencarnação ou a encarnação. A encarnação é a vinda do primeiro homem que se encarna. É o próprio Verbo encarnado, Jesus, o Verbo encarnado no ventre de Maria. Perceba que é o próprio Verbo encarnado no ventre da esposa, quando o homem deita com a mulher, coloca, planta sua prole ali, deixa sua prole ali, é o Verbo sendo encarnado, porque é o desejo, é a vontade de Deus sendo posta naquele ventre, através daquela prole, daquela geração, dentro daquela terra mãe, naquela descendência, geração daquela mulher. Então, será que não, isso é uma encarnação, no sentido da encarnação no espiritismo, na espiritualidade, dentro do cristianismo da Bíblia, isso é uma encarnação. E a reencarnação seria alguém que voltasse no mesmo corpo, reencarnasse no mesmo corpo, né? Ou a reencarnação da regeneração, ou a reencarnação ela num âmbito totalmente espírita, que é depois da morte o corpo volta na mesma família, numa oportunidade de uma nova chance de vida, numa reencarnação espírita, né? Tudo dentro da Bíblia Sagrada, né? Então nós vamos fazer referência agora ao Evangelho de João, capítulo 3, que está escrito assim, ó, e 15, é onde tem a história que fala de Nicodemos. Está na agenda ali, quando você tirar esse print do estudo vai estar ali, essas referências tudo. 3, do versículo 11 ao 15, que diz sobre Nicodemos, 3, 11 ao 15. Eu vou ler, que inclusive está ali escrito ali no texto do estudo ali, para ler o texto, do 3, do 11 ao 15, quer ver? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, né? Então Jesus é aquele, o Verbo encarnado, dizendo das coisas dos céus, das coisas celestiais. Ele está falando das coisas de espiritual, não é das coisas carnais, presta atenção. Então, se tratando das coisas terrestres não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. A saber, quer saber quem? Para testificar disso, alguém que foi e voltou. Porque muitos perguntavam, será que ninguém voltará para nos dizer como é depois da morte? E ele foi e voltou. Ele disse, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê que nele crê tenha a vida eterna. Ó. Então importava como o modelo da cruz, que foi a serpente no deserto levantado na estaca para Moisés, mandado por Deus, foi o modelo da cruz de Jesus no Calvário. A estaca agora da cruz levantada agora no Calvário de Jesus é para que todo aquele que nele crê, porque ele voltou depois, ressuscitou dos mortos, ele reencarnou de novo, ele desencarnou e reencarnou. E subiu ao Pai encarnado. Encarnado, como não crer? Eu, pelo menos, né? Você vai tirar o teu pensamento, a tua filosofia sobre isso. No meu pensamento, a minha filosofia, eu creio, entendeu? Encarnado, Jesus voltou ao céu, regressou ao céu. A religião, ela acredita na Bíblia, mas ela não põe em prática, porque a religião ela crê certa, porque na ressurreição dos mortos será a reencarnação dos que morreram em Cristo, que estarão no seio de Abraão. Agora tem aquela reencarnação dos que não morreram em Cristo, que reencarnarão sequentemente em vidas sequência, numa fila já, na roda que gira. Sequentemente, virando essa roda, eles desencarnam aqui, na próxima oportunidade já encarnam na mesma família, nas mesmas condições para passar pelo mesmo sistema. Até o dia que ela conheça Jesus e ela não reencarnará mais, inclusive até o dia da grande reencarnação, da grande transformação. Isso é interessante, né? Paulo fala isso sobre a intenção de ciência. Então, aqueles que morreram em Cristo, né, não reencarnarão, mas serão guardados para o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, né? Mas os eleitos serão incorporados em Cristo em vidas. É outro assunto. Vamos voltar de novo aqui. Então, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que
lá desceu. Então, como que eu não vou crer que ele reencarnou, né? A saber, o Filho do Homem, aquele que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê. Então, se eu creio que Jesus desencarnou e reencarnou e foi para o céu, junto com ele, acreditando na reencarnação dele. Na encarnação dele, eu encarnei. Na desencarnação dele, eu desencarnei. Ou na morte dele, eu morri. Na reencarnação dele, na ressurreição dele, eu reencarnei, eu ressuscitei. Quer dizer, livre, conheceres o Filho verdadeiramente, serás livre de todo o peso da culpa. Inclusive porque reencarnação seria uma reencarnação por causa da culpa do pecado. Encarnar de novo para passar pelo processo que não conferiu na vida passada para completar aquilo até chegar na progressão de alcançar o santo. Aonde confunde o profano com o santo. São as leis universais e leis espirituais, 7 princípios de leis dos iniciados. Verdade. Então, como não acreditar num Deus disso? Vamos pra frente. Nós só vamos falar umas palinhas aqui. Vamos deixar o estudo aí para você pegar esse estudo aí, tá bom? Então, nós estamos aqui em João. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios. Eu vou terminar bem rapidinho. Vou deixar bem, é um vídeo curto, tá? 1 Coríntios. Carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 12 a 19. 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar a alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Né? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se você não acreditar em ressurreição de mortos, na encarnação, aí para você Cristo não ressuscitou. Esse é o sentido dessa filosofia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, não é verdade? É vã a nossa fé, a nossa pregação, não é verdade? Por quê? Porque lá em João, nós começamos esse estudo, está falando sobre Elias encarnado e João Batista. Isso está ali. Que João Batista viria no mesmo espírito de Elias, tem em 2 Reis, né? É o espírito de Elias. Espírito de Elias. O João Batista é o homem carne. Ali. E daí, só que ele fica com o nome dele gravado. Então, por isso que é o espírito de Elias, do Elias ali. O espírito do homem carne, Elias. Vem o homem carne de João Batista, entendeu? Então, tá falando, o espírito de Elias vem para João Batista, porque João Batista é o homem carne. Porque é o mesmo espírito que vem para os dois. E Elias é o homem carne. Então, o espírito do Elias vem para João, no mesmo espírito do Elias virar João Batista. Isso é uma encarnação, é uma reencarnação. Porque Elias não terminou o processo dele. Elias desistiu, pediu a morte, se enfiou-se na caverna, pegou depressão e disse: eu desisto. Deus chamou ele e disse: pai, eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que meus pais, eu quero a morte, não quero mais isso, então sai daí, então vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Aí que Elias viu que aonde que é a passagem que queria ver Deus, e Deus passou, ele ficou na fenda da pedra. Ele passou o vento, passou a tempestade, passou um monte de coisa, de repente ele na fenda da pedra, uma voz suave disse, conversou com ele: sai daí, Elias, sobe para aqui, que eu te arrebatarei. Aí, essa fenda da pedra significa que Elias, você vai ter que voltar, porque você vai ter que passar pela fenda, pela pedra. Quem é a fenda? Quem é a pedra? É Jesus. Então ele tinha que voltar, cumprir o propósito dele de vida de uma certa forma, num outro corpo, agora aparente, agora da pessoa física de Jesus. Que legal, que bacana. Por causa de tudo isso daí aconteceu essas coisas, né?
a luta, a guerra. Ainda bem que tem esse texto, essas escritas na Bíblia, porque senão não tinha como provar ou dar um amparo aos espíritos. Eu estou dando um amparo aos espíritos, aos que acreditam na encarnação, na reencarnação. Estou te amparando que você pode pegar isso aqui e usar esse texto aqui, ó. Não, você pode fazer isso aqui, usar a vida inteira. Isso aqui tem amparo para toda a Bíblia. Nisso daqui. Né? Desde o começo, desde o princípio, desde daí. Princípio da eternidade que nós achamos que conhecemos, né? Que não há começo nem fim, né? Ó, somos tipos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Gente, eu estou lendo em 1 Coríntios, eu estou lendo a Bíblia, isso aqui, vocês não ficam assustados, não é outro livro não, tá? É o livro da Bíblia mesmo, sagrado. Ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ora, então seria vã toda a fé cristianisma religiosa se Cristo não ressuscitou, se você não acredita na encarnação. Você não acredita que Jesus está vivo, que você está diante, através dele vivo também, né? Ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Ó, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, Paulo, você falou que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas se eles não acreditam na reencarnação, Paulo, os que dormiram em Cristo pereceram. Como correligioso, como que eu não vou acreditar na reencarnação se eu acredito na ressurreição dos últimos dias? É uma reencarnação? Ah, amém. Aí, se não acreditar, Paulo, eles pereceram, Paulo está dizendo, não, em Cristo vocês têm que acreditar. Ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tá vendo? Crer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não precisa, mas tem a vida eterna. Acreditar que acreditar em Jesus da forma que você crê, que você acredita. E se você não acredita em vida após a morte, é vã tua crença. Olha só, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, é vã, é loucura, é besteira. Se a tua fé em Cristo, em Deus, se limita só nessa vida, só nesse plano físico, é vão. É jogar tempo fora, desista disso. Vai morrer, vai se encarnar de novo para descobrir as verdades. Ah, é pesado, né? Somos mais infelizes de todos os homens se nós acreditarmos assim. Por isso que é bom acreditar em Cristo. Jesus levou não só as dores, a enfermidade e todas essas coisas lá. Jesus levou a morte pela culpa. A culpa que levava à morte. Se comeres o fruto, certamente morrereis. Morremos sim para o pecado, mas em Cristo pegou todo o pecado e morreu no pecado, para que me dê a vida antes do pecado. Inocente em Cristo Jesus. Vamos passar, correndo mais uma. Primeira coisa disso, né? Agora vamos ver o versículo. Acompanhe comigo lá, versículo 33, ó. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos. Esse aqui é Paulo falando, ó. Então, dia após dia eu estou morrendo. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homens lutei com Éfeso, com feras, que me aproveita isso? E se morto não ressuscitam? Como? E bebamos, porque amanhã morreremos? Ora, se tudo que Paulo fez chegar no final e morto não ressuscita, é vão. Então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Que proveito tem? Que chance tem se você não acredita? Ó, estou lendo 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Leia com atenção, soletrando. Aquelas referências que eu passei ali, ó. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes.
Tomai-vos a sobriedade como é justo, e não quereis, porque algum ainda não tem conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. As más conversações corrompem os bons costumes. Procura a essência das verdades. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, a vida é Jesus. É em Jesus. Confira a escritura, se você ler as referências ali, está ali, ó. Confira nas escrituras a verdade. Confira na palavra, onde está escrito. Confira para não ter medo, né? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. 3,16. João 17,17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Salmo 119,60, a verdade eterna. Na senda da verdade eterna de Deus, você verifica as verdades e tem toda aquela referência ali para frente ali, né? A gente volta lá para São João, para a gente encerrar esse vídeo aqui, esse lindo estudo sobre a encarnação, reencarnação segundo a luz da Bíblia, né? João 11, onde que tá? João 11. Vamos achar aqui João 11. Acompanhe comigo para você não perder nenhum passo. Esse estudo importante, todo mundo devia participar de um estudo desse para entender essas coisas, né? João 11:25 disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entendeu? É a afirmação de Jesus. Então, Jesus disse isso. Percebeu o que Jesus disse? Eu vou falar 3 vezes. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falando essas palavras. Você crê em Jesus? Você acredita? Essa palavra que Jesus falou em João 11:25. João 14:6, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ó. Jesus dizendo, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus, afirmação de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, vai viver, reviver, mas tem que crer, tem que passar por Jesus, crer em Jesus para que naquele grande dia ressuscite, então, né? Na reencarnação dos mortos, porque existe a reencarnação dos santos e a reencarnação dos ímpios. A reencarnação dos santos é no dar-se-á nos últimos dias. A reencarnação dos mortos no espírito dar-se-á a cada passo, dar-se essa reencarnação de transformação, libertinagem das suas vidas, né? Entendeu? Agora, em João 10:28, lhes dou a vida eterna, ninguém tirarás de mim. Jesus dizendo: eu vos dou a vida eterna. E ninguém tem o poder de tirar a vida que eu dou, porque eu tenho o poder de dar a vida e tirar a vida. A vida está em mim. É Jesus falando sobre a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele é quem tem o poder de dar a vida eterna, de dar a vida do corpo, a vida após a morte, e de tirar também a vida após a morte para dar a vida eterna. Então ele tem o poder de dar a vida para tirar a vida do corpo, para dar a vida de novo e eterna, entendeu? Isso é a ressurreição em Cristo Jesus. João 10:28, né? Para que tudo quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás, né? Vai viver. É só crer em Jesus. Romanos 10, do 8 ao 15. Romanos 10, 8 ao 15. Vamos achar Romanos 10, do 8 ao 15. Nós vamos acabar aqui Romanos 10, 8 ao 15 nessa segunda parte desse vídeo da reencarnação e a ressurreição e regeneração de mortos, vida após a morte. Romanos 10, 8, 15, 10. Achamos na Bíblia Sagrada. Essas afirmações, alguns textos que eu estou dando ali,
Elas são mais original do hebraico, só para você entender, tá bom? 8 ao 15, ó. Porque se diz... Confira lá. A última da referência ali, ó. Aqui, essa referência eu não passei para vocês. Essas últimas aqui vocês têm que pausar o vídeo e ver. A última referência aqui, ó. Eu não pus no sprint para vocês lá essas referências. 1, 2, 3, 4 referências que não. Romanos 10, do 8 ao 15. 10, do 8 ao 15, ó. Porém, que diz... Que diz... Quem descerá ao abismo? Isto é... para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que diz? Quer dizer, olha só. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por que querer tirar ou buscar dos céus, do abismo, Cristo ou o diabo? Que está escrito aqui, ó. Porém, que diz, ó, 8, ó. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, esta palavra da verdade que Jesus está falando, ela está dentro da tua cabeça, do teu coração, dentro de você. A partir do momento em que você entrar dentro de você, buscar conhecer dentro de você quem é você vai descobrir toda essa verdade que está no caminho. Na verdade, essa verdade que está no caminho que é Cristo. Entendeu? Prosseguindo, se com a tua boca, o 9, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, como eu estou crendo em Jesus, a partir do momento que eu acredito que Jesus morreu, ressuscitou, que Jesus desencarnou, que Jesus reencarnou, que Jesus foi para o céu na reencarnação, né? Na ressurreição, Jesus morreu, ressuscitou e foi ressurreto aos céus. Ressuscitado vivo, ressurreto, reencarnado, com corpo de carne, foi para o céu, né? Ó, se no teu coração você acreditar, ó, porque com o coração se crê para a justiça, se acredita para ser imputado em vocês como justiça. Ah, todo favor do Pai e do Filho terei, né? Porque eu sou imputado em justiça, lavrado em cartório, que sou participante dessa crença, então eu acredito, né? Eu vou voltar antes de novo. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu vou de novo voltar aqui, ó. Porque com o coração se crê para a justiça, né? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Quer dizer, com a boca se confessa, eu creio. E com a boca eu estou confessando aqui no meu coração, eu creio, eu acredito, eu confesso, eu falo para o mundo através dos meus vídeos que eu acredito na ressurreição, eu acredito na regeneração, eu acredito na encarnação, na desencarnação, na reencarnação, mas eu acredito na reencarnação e na desencarnação, na ressurreição de Cristo Jesus, que através dele eu não precisarei reencarnar por pagar karma ou coisas da minha vida passada, mas se eu reencarnarei, se fosse por uma causa muito especial, por amor à humanidade, para vir pronto para fazer uma grande obra, sem corrupção, sem risco de perca alguma, com uma garantia 100% total de que eu viria aqui e não me perderia mais. Ora, quem que fez isso senão Jesus fez isso? O próprio Pai se fez isso, se colocando, se jogando, correndo todos os seus riscos, uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. Então eu jamais desejaria uma reencarnação para mim, para vir sofrer um karma, correr o risco de me perder ainda e correr e reencarnar milhões de vezes ainda para poder chegar como exemplo dos budistas, né, que depois de 500 encarnação conseguiram chegar ao Nirvana, né? Ainda há muito para ir além disso, ainda que também imagina no sentido disso só, né? Meu, esse vídeo vai causar polêmica pra caramba, mas é isso aí, né? Por quê? Porque a escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, lá no versículo 11, né? Porque lá no 10 é assim, ó, o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação.
Então a boca vai confessar, você sempre vai estar falando e postando e fazendo para todo mundo. O teu foco, o alvo, o teu barco vai ser isso aí, essa mensagem aí, ó. Né? Pois tá escrito que todo aquele que nele crê não será confundido. Por isso que eu bato a boca no trombone e mesmo falo, não há confusão na minha mente. A pegada firme, sabe? A pegada é firme. Ela é sentida, é agarrada, entendeu? A pegada no chão, o descalço no chão, a pedra que pisa, que é Cristo, a agarrada dela a pegada é firme, entendeu? Não tem deslize, é certeira, é garantida. O foco, o alvo é certeiro. O olhar, o visto, o que os olhos viram é verdadeiro, sabe? Então, o que diz isso é confessar, é acreditar em algo dessa forma que é uma fé evolutiva, né? A progressão, sabemos que temos muito para frente para aprender ainda através dessas coisas aqui, ó. Pois não há distinção, versículo 12, entre judeus e gregos, uma vez que no mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Por quê? Olha só. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui tiram o dogma nesse versículo anterior aqui, ó, de que ele não é só Senhor do judeu, do grego, de uma espécie de gente que acredita naquilo, naquele outro. Não, ele é Senhor de toda a humanidade, de todos, de todo aquele que, olha só, não é Senhor só daqueles que são ditos na Bíblia, nos versos, nas histórias, nações contadas, pessoas que deram bem tal, nomes, né? Perfis que montaram histórias. E não é Senhor só desses. Versículo 13. Versículo 13. Vai comigo lá. Romanos 10, versículo 13. Ó. Pega essa chave aqui, ó. É muito importante, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como assim? Todo quem? Não existe nada além de todo. É todo, qualquer um que entender e confessar, está salvo. Aí será livre do poder do pecado. O pecado não terá poder na vida dele. Ele não cairá fácil nas ciladas do pecado. Ele terá domínio próprio. Ele sabe o que deve fazer. Ele andará como Cristo. Será livre. Mas precisa aceitar, né, a eternidade para poder entender Cristo, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, né? Como você vai saber de uma coisa dessa se eu não falar, né? Como o teu grupo de estudo vai saber de uma verdade se você, professor, não estudar isso? Não pegar esse estudo que estou te passando, estou te entregando nas tuas mãos, você que é espírita, você que é evangélico, você da escola dominical, você que ensina na escola, você que ensina em casa, mãe, pai, qualquer um, você que quer aprender, toma esse conhecimento para você e viva uma vida melhor na terra. Versículo 15, ó. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, né? Tem que enviar essa mensagem, compartilhar esse conhecimento, mostrar, né? Como que isso acontece, né? E com pregação que fores enviados, como está escrito, que formosos são os pés dos que anunciam coisas boas e novas. Isso é o que? É o anúncio das novas boas de Deus para a humanidade, de João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que nada é limitado perante um Deus tão bom e verdadeiro que nesse Deus que deu-se a si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Não há limites para Jesus, se for necessário dentro da consciência do ser humano. Eu sei que tem todas as pessoas dentro dessa consciência, elas sabem da verdade que existe encarnação, que tem que encarnar. E eu aceitando a Jesus, aceitando o processo de Jesus, ele se livra do processo da encarnação, né? Já não passa mais por um karma de novo, porque a cruz de Cristo levou sobre ele toda a carga do pecado, né?
Então a tendência do pecado, o custo do pecado que era a morte, ele foi pago o preço. Então a morte, para passar por um novo karma, ela foi pago esse preço na cruz do Calvário. Então, através de Cristo na cruz de Jesus, esse karma é selado, essa conta. Você torna-se inocente de novo. Entendeu? Então você não vai padecer. Por isso que a felicidade, a alegria é derramada e despejada a graça de Deus sobre a tua vida aqui nessa terra. Quando você entra nesse conhecimento, quando você aceita essa verdade, é derramado a graça sobre a tua vida, a paz do Espírito, a abundância do amor. Nas mensagens, sempre o sorrisão vai estar grandão, não adianta, né? Sempre vai estar feliz. O mal vem, você pega o mal e faz ele virar um bem, né? Tudo que vem de ruim você transforma num bem, porque a graça está sobre você. E a graça, ela não é um conta-gota derramado a gotinha. Você está submerso no mar, no oceano do amor de Deus derramado sobre você. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, por isso, quando você chega nesse entendimento, você acredita nas palavras de Jesus, a felicidade é derramada no teu coração, a paz, e você começa a transbordar e vai fazer exatamente o que eu estou fazendo isso daí. Então, curta, compartilhe esse vídeo aí, seja feliz. Romanos 10, 9, 10. Né? Se com a boca confessares e crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Tá? Fica bem, em nome de Jesus. Curta. Compartilhe o vídeo. Muita gente precisa aí. Beijão, abraço.